Houve um tempo em que a Espanha produzia seu próprio aço e seu próprio pão. Mas entrar na Europa teve um preço. Houve um tempo em que a Espanha tinha a maior frota pesqueira da Europa. Fábricas que rugiam em cada província, campos que produziam mais do que podíamos comer. Éramos um país que fabricava seus próprios navios, seu aço, suas roupas e seu pão. Um país que vivia do trabalho e olhava o mar e a terra com orgulho. Mas um dia assinamos um pacto, nos disseram que era o bilhete para o futuro e o que veio foi o maior desmantelamento econômico da nossa história. Este é o preço oculto de entrar na Europa. Copa! Espanha, 1985. A época de Franco já era passada, mas o regime de 78 ainda estava em construção. O país vinha de uma década difícil. Crise do petróleo, alta inflação, desemprego elevado e uma transição política com altos e baixos. Nesse cenário, a Comunidade Econômica Europeia surgia como uma promessa de salvação. Diziam para nós que entrar na Comunidade Econômica Europeia era o bilhete para a modernidade, a prosperidade e o reconhecimento internacional. Os discursos oficiais repetiam as mesmas palavras: investimento, emprego, modernização. Mas nos escritórios de Bruxelas se falava um idioma diferente: adaptação, reconversão, ajuste estrutural. A Espanha se tornava o 12º membro da Comunidade Econômica após a assinatura do Tratado de Adesão, que ocorreu em 12 de junho de 1985. A cerimônia no Palácio Real foi apresentada como um momento histórico. A imprensa comentou o grande salto à frente. O que quase ninguém explicou foi que o salto vinha com um preço oculto. Esse preço estava escrito em cláusulas técnicas, em anexos, que apenas alguns especialistas leram. Eram compromissos muito concretos: fechar parte da nossa indústria, reduzir a frota pesqueira, limitar nossa produção agrícola e pecuária. E tudo isso, segundo Bruxelas, para evitar distorções no mercado comum. Naquele momento, a Espanha era incômoda para alguns parceiros europeus por essas questões. Éramos a primeira potência pesqueira do continente. Produzíamos mais frutas, hortaliças e azeite do que muitos países juntos. Nossos estaleiros competiam com França, Itália ou Alemanha em contratos internacionais. Em outras palavras, chegávamos fortes em setores que outros não queriam que crescessem mais. Nos meses anteriores à adesão, Bruxelas já havia deixado claro o caminho: reconversão industrial e modernização. Sim, mas entendida como redução, como desmantelamento planejado. Em 1984, antes mesmo de assinar o tratado, o governo socialista de Felipe González já havia iniciado fechamentos e cortes na siderurgia e na construção naval para cumprir as exigências comunitárias. As greves nos estaleiros de Cádiz, Ferrol ou Bilbao não foram por acaso. Eram a primeira fatura da integração. Em troca, nos prometeram fundos europeus, as chamadas ajudas de coesão, dinheiro para estradas, infraestruturas e modernização tecnológica. O que poucos disseram é que grande parte desse dinheiro voltaria para os países que o forneciam, porque as obras seriam adjudicadas às suas empresas. Nos venderam a ideia de que o futuro estava garantido, mas o futuro que chegaria seria muito diferente do que imaginamos. Este é o ponto de partida. A Espanha que entra na Europa é um país com força no mar, no campo e na indústria. O que vamos ver agora é como, passo a passo, esses pilares foram sendo desmontados. Não por acidente, não por incompetência, mas porque assim estava acordado desde o início. A palavra bonita foi reconversão. O resultado real, fechamentos, cortes e milhares de famílias à deriva. A reconversão naval não começou no dia em que assinamos a adesão.
ela já estava escrita nas letras miúdas da Europa desde o final dos anos 70. O Conselho da Comunidade Econômica estabeleceu em 1978 a reestruturação do setor e emitiu diretivas para limitar os subsídios e a capacidade que todos os estados deveriam aplicar. A Espanha entrou em 1986 em um jogo com regras já estabelecidas, e a modernização equivalia a reduzir o tamanho e os subsídios para não distorcer o mercado comum. Nos anos 90, Bruxelas aprovou um grande pacote de auxílios públicos para os nossos estaleiros com condições muito rigorosas, menos capacidade e, em casos específicos, encerramento das atividades. A comissão autorizou em 1997 a reestruturação dos estaleiros públicos espanhóis e vinculou esse sinal verde a limites rigorosos. Um símbolo dessa camisa de força foi a Astano em Ferrol. A comissão deixou claro em 2000 que deveria continuar fechado para a construção naval como condição para as ajudas. Não podia voltar a competir como antes. Seu quadro atual de funcionários não chega a 300 pessoas das 6.000 que teve. Apesar das reivindicações, já faz mais de 30 anos que não fabrica. A pressão continuou. Em 1995, o próprio INE, Instituto Nacional de Indústria, falava da terceira reestruturação em 11 anos e de uma última oportunidade para o setor, com um excedente de mais de 5.000 trabalhadores e um plano que, se desse errado, poderia significar o fim da indústria naval na Espanha. Paralelamente, o cronograma negociado com Bruxelas estabelecia um prazo final para os auxílios e previa o fechamento de fábricas em Cádiz e Sevilha caso as contas não fechassem. Em 1999, a comissão ainda autorizava 855 milhões de euros até 2003 para fechar, ajustar quadros de funcionários ou investir em pesquisa e desenvolvimento. Em plena guerra global de preços, com a Coreia do Sul ao fundo. A siderurgia foi a outra frente. Em 1984, o governo ativou por decreto a reestruturação siderúrgica. O caso mais dramático foi o dos Altos Hornos del Mediterrâneo em Sagunto, cujo fechamento foi anunciado em 1983 e confirmado em 1984, desencadeando uma mobilização sem precedentes na cidade. 4 décadas depois, é lembrado como o ponto de ruptura. Milhares de empregos perdidos e uma região inteira obrigada a se reinventar. A crônica contemporânea já previa o que viria. Reconversão que nunca termina, feridos, mortos e milhares de demitidos ou aposentados precocemente, com a siderurgia e a indústria naval como epicentro do conflito social. Em 1992, chegou o golpe definitivo, sob o nome técnico de Plano da Corporação da Siderurgia Integral, ou CSI. O governo aceitou um corte de 9.707 empregos e uma redução da capacidade de produção de 7 para 4,5 milhões de toneladas. O plano significava fechar 4 dos 6 altos fornos que ainda estavam ativos na Espanha. Restariam de pé apenas algumas poucas instalações, concentrando toda a produção e deixando vazias fábricas históricas que haviam dado vida a cidades inteiras. 2 anos depois, a Comissão Europeia emitiu uma decisão para autorizar os auxílios à CSI. Era um sim ao financiamento, mas com letras miúdas, mais cortes, mais fechamentos e uma vigilância rigorosa para que a Espanha não ultrapassasse os limites que Bruxelas havia estabelecido. Em resumo, as ajudas chegavam, mas o preço era entregar boa parte da nossa capacidade industrial em troca. Entre 1983 e 1986, viveu-se a fase mais difícil da reestruturação, com greves, marchas e um custo social que continuou se arrastando por toda a década. Regiões inteiras como Baía de Cádiz, Ferrolterra, Nervión, Camp de Morvedre passaram de cinturões industriais a paisagens de galpões vazios e aposentadorias antecipadas. Paralelamente,
Parte dos fundos europeus de coesão que chegavam para aliviar o impacto voltavam aos países doadores por meio de contratos de obras adjudicados às suas grandes empresas. Disseram para a Espanha, modernize-se. E modernizar foi fechar onde éramos fortes para não incomodar o mercado comum. Se o aço se ajoelhou, o mar também não escapou. Agora é a vez da ferida mais profunda para um país que nasceu olhando para o Atlântico. A frota. A Espanha contemplou o mar por séculos. A Europa olhou para ela e contou navios. Houve uma época em que atracavam na Espanha mais navios do que em qualquer outro lugar. A madrugada era um idioma. Motores roncando, vozes curtas, lanternas sobre o convés, o impacto das caixas contra o ferro. Em cada porto, a mesma música. Em cada doca, a mesma certeza. Havia trabalho, havia horizonte, havia uma faixa azul que se abria sob a proa. E então chegou a Europa com seu navio, vocabulário, capacidade, harmonização, excesso de capacidade. Palavras limpas que no cais significavam outra coisa. Sobra, você sobra, seu barco sobra, sua cota sobra. Nos prometeram o oceano e primeiro nos conduziram a um corredor. Chamaram de período transitório e parecia razoável. Listas de embarcações autorizadas, regras para entrar sem empurrar. Mas um dia apareceu um mapa com uma cerca invisível ao redor da Irlanda. Caixa irlandesa parecia uma casa de tabuleiro, um truque de salão. Quando a cerca expirou, eles a substituíram por outro nome mais sério, mais científico, área biologicamente sensível. O resultado foi o mesmo. Menos presença espanhola, onde o mar mais rendia. Para quem teve que ficar em terra, deram um papel e uma quantia. Havia subsídios para retirar barcos. A palavra exata era essa: retirar. Mais tarde, no dique, a tradução foi outra: maçarico. A chapa se abria como uma lata, o casco gemia, o motor acabava em um depósito e o patrão em casa contava um dinheiro que durava o que dura uma maré. Nos documentos foi escrito que era necessário, que havia sobrecapacidade e que a política comum precisava ajustar o sistema. No cais, bastava olhar a cada temporada um casco a menos na linha, um silêncio mais longo na hora da saída. Marrocos foi a porta que achávamos segura. Lá pescaram nossos pais e os pais dos nossos pais. Houve acordos em 88, 92 e 95, e com eles sustentou-se uma parte da alma da Andaluzia e das Canárias. Até que, em 1999, a porta se fechou de repente. Os barcos voltaram ao porto com a raiva no corpo. Falou-se de reestruturar, de baixas, de ajudas, de esperar por um novo marco. Alguns aguentariam, outros nunca mais veriam o mar da proa do barco. Mais ao norte ficava o Gran Sol, um nome que soa como esperança e que muitas vezes é chuva horizontal e céu de chumbo. A Galícia resistiu ali como se resiste no inverno, apertando os dentes, tirando água sem fazer barulho. Menos unidades, cotas mais apertadas no que dá sustento, pescada, peixe-galo, rapante, contas que fechavam por pouco e às vezes nem fechavam. Dava para continuar sim, mas a cada ano o negócio era o mesmo barco com menos mar. Não foi uma tempestade. As tempestades passam, deixam marcas na pele e são contadas com vinho. Isso foi diferente. Foi um acordo atrás do outro, um formulário atrás do outro, uma porta que se entreabria, outra que se fechava, um maçarico que se acendia. Foi um país que nasceu olhando para o Atlântico e que, aos poucos, deixou de ver seu reflexo na água. Nos prometeram modernizar o campo. A receita teve 3 palavras: cotas, arrancamento e retirada. Houve época em que o campo espanhol não pedia permissão. O trigo saía de Castela como o mar dourado. Os oliveirais andaluzes davam azeite para meio mundo. Os pomares de Levante abasteciam a Europa com frutas e verduras. Éramos uma despensa inesgotável.
A terra era dura sim, mas respondia ao trabalho. O agricultor sabia o que plantava e o que colhia, e o gado pastava sem que ninguém, exceto o clima, lhe impusesse limites. A Europa chegou com um novo alfabeto: cotas, contingentes, excedentes, retirada de produtos. Palavras que nos folhetos soavam como ordem e modernidade, mas que nos currais e nas cooperativas significavam outra coisa. Arranque vinhedos, sacrifique cabeças, deixe o campo em pouso, mesmo que esteja fértil. A política agrícola comum, a famosa PAC, trazia ajudas, sim, mas eram ajudas com condições que doíam. Dinheiro em troca de produzir menos, dinheiro em troca de deixar morrer parte do que sempre tinha dado de comer. Em vilarejos inteiros, a cena se repetiu. O caminhão chegava para levar não a colheita, mas a plantação. Nas lagares de azeite, a raiva se misturava com o cheiro do azeite. Dizem que sobra, mas eu só vejo que no supermercado o preço sobe e não em benefício do agricultor. O mercado comum, com suas regras, tinha um objetivo claro: evitar que a Espanha, com sua potência agrícola, alterasse os preços em países que produziam menos, mas tinham mais votos em Bruxelas. Os fundos europeus para o campo eram anunciados em coletivas de imprensa com cifras astronômicas. Depois, ao chegar à terra, eram outra coisa. Modernizar a terra, mas na direção que determinava o regulamento comunitário. Eram financiadas estufas de última geração, enquanto cultivos tradicionais que haviam resistido por séculos eram desmantelados. Eram financiadas instalações de ordenha robotizada, enquanto pequenas fazendas de gado eram fechadas por não conseguirem cumprir com as adaptações exigidas. Em regiões como Extremadura, Castilla-La Mancha ou Jaén, muitos deixaram de trabalhar a terra para ver outros trabalhando, ou simplesmente deixaram a terra em pouso, porque assim era mais vantajoso. A palavra subsídio virou ferramenta e armadilha. O agricultor que queria produzir mais se deparava com um teto invisível. Quem aceitava produzir menos recebia por isso. Era o mundo ao contrário. O golpe não foi apenas econômico, foi cultural. A identidade de povos inteiros, construída sobre a terra e o calendário agrícola, começou a se diluir. Os jovens foram para a cidade. Os velhos seguiram olhando o céu, mas agora sem saber se deviam rezar pela chuva ou pelo valor das ajudas. E assim, ano após ano, a Espanha deixou de ser o campo que abastecia os mercados para ser um campo que preenchia papéis. As pesquisas diziam que o setor estava se modernizando. Nos bares diziam outra coisa: que a Europa nos ensinou a produzir menos e a depender mais. O campo espanhol não morreu só por causa da seca ou do granizo. Morreu, em parte, por causa de um calendário de reuniões em Bruxelas, onde o futuro era escrito em cláusulas e anexos que quase ninguém leu, até que já não havia mais nada para plantar. Do campo ao papel, cotas que nos encolhem, subsídios que arrancam e básicos que importamos. Abertura comercial. Palavras limpas. O resultado foi outro. Fábricas que ficam no escuro. Houve um tempo em que o setor têxtil espanhol vestia metade do mundo. Da Galícia até a Catalunha, de Castela até Valência. Vilas inteiras viviam do som constante dos teares e do cheiro de algodão recém-prensado. Não eram apenas fábricas. Eram bairros inteiros que dependiam de cada peça de roupa que saía daqueles galpões. Em 1985, o setor têxtil empregava mais de 400 mil pessoas. Um dos setores industriais com maior peso no PIB e um dos que mais exportava dentro e fora da Europa. A Galícia concentrava a confecção, a Catalunha, a indústria algodoeira, a comunidade valenciana, o setor de calçados e Castela Mancha e Andaluzia tinham oficinas menores, mas vitais para suas regiões.
Mas o acordo de adesão à comunidade econômica trazia costurada nas entrelinhas uma ameaça. Abertura das fronteiras comerciais sem medidas de proteção contra países terceiros. Isso significava competir com países asiáticos como China, Índia, Paquistão ou Bangladesh, onde os salários eram até 20 vezes mais baixos e sem encargos sociais comparáveis. O impacto não foi imediato. No início dos anos 90, ainda resistiam grandes nomes e cooperativas centenárias, mas as importações dispararam. Entre 1986 e 1995, a entrada de roupas asiáticas cresceu mais de 300%, enquanto a produção nacional caía a uma média de 5% ao ano. Na Galícia, fábricas históricas como Regojo ou a fábrica de Vilalba fecharam. Na Catalunha, Sabadell e Terrassa, capitais têxteis por mais de um século, viram suas chaminés deixarem de soltar fumaça. Na Comunidade Valenciana, o fechamento de oficinas de confecção e calçados deixou cidades como Elda ou Alcoi com taxas de desemprego que dobravam a média nacional. No final dos anos 90, o setor já havia perdido mais de 120 mil empregos e o faturamento real havia caído 40% em relação a 1985. Muitos galpões foram convertidos em armazéns logísticos para mercadorias importadas. Outras ficaram como esqueletos industriais cobertos de poeira. O setor têxtil espanhol não morreu por falta de qualidade nem de talento. Morreu porque foi empurrado para uma luta desigual. O mesmo mercado que nos prometeram como oportunidade foi o que nos deixou sem teares, sem chaminés e sem o pulso econômico de regiões inteiras. A porta principal se abriu. O mundo entrou. A indústria espanhola saiu por ela. O balanço. Passaram-se quase 4 décadas. O barulho do aço voltou. O cheiro de diesel nos cais. Lembro. O campo aprendeu a preencher formulários antes de aprender a semear. E a palavra que mais se repete nos papéis é a mesma que mais dói nas ruas. Adaptação. Nos adaptar significou aceitar ajuda com condição, modernizar encolhendo, sobreviver renunciando. Fábricas que foram gigantes voltaram à vida, mas com cercas invisíveis. Você podia existir, não voltar a competir como antes. A siderurgia trocou o céu vermelho por fornos frios e balanços eficientes. Os estaleiros finalmente viáveis à custa de serem menores. O preço foi pago em turnos que desapareceram e em bairros inteiros onde a sirene parou de tocar. No mar o caminho foi mais curto. Contamos navios, assinamos cotas e abrimos a porta para o desmonte. Os acordos que durante séculos nos deram horizonte se tornaram janelas com horário. A frota se manteve por um tempo por inércia, mas a maré era outra. Menos área de pesca, mais papelada, mais cota que não é suficiente. O cais percebeu isso sem ler normas. A cada temporada, mais cascos iam para o maçarico do que para o mar. No campo, a Europa trouxe cheques e tesouras. As cotas ensinaram a medir o leite antes de vendê-lo, os arrancamentos pagos transformaram fileiras de videiras em clareiras de terra. Os básicos, milho, trigo, cevada, começaram a chegar de fora, porque aqui dentro já não era suficiente. Nos galpões, a globalização entrou com tudo. Quando caíram tarifas e cotas, o fio parou de cantar. Quem não tinha marca, design ou velocidade, apagou a luz. Restaram ilhas que resistiram pela identidade, não pelo preço. O resto virou depósito do que chega em container. Chegaram fundos. Foram construídas pontes, rodovias, polos industriais. Ficou cheia de infraestrutura. E muitas vezes os grandes contratos voltaram para as mesmas casas de onde saiu o dinheiro. O concreto brilhou, o músculo encolheu. O mapa se modernizou por fora, enquanto por dentro perdia oficina, estaleiro e moinho.
O balanço não cabe em um gráfico, é um ofício que já não se ensina, uma ferramenta que ninguém pede, uma mala com passagem só de ida. É um pai que foi metalúrgico e um filho que é da logística. É um povoado que vivia do mar e agora vive da alta temporada. É um país que trocou mãos por formulários e produção por dependência. Nos disseram que a Europa trazia modernidade. E trouxe mesmo. Estradas que antes não tínhamos, regras que colocaram ordem no que estava bagunçado, estabilidade que era necessária, mas com um contrato que quase ninguém leu em voz alta. Fechar onde éramos fortes, reduzir onde nos destacávamos, comprar de fora o que antes fazíamos aqui dentro. A palavra projeto foi ficando pequena, a palavra marco a substituiu. E um país sem projeto acaba vivendo nos projetos dos outros. Não é nostalgia, é memória. Porque a memória não é olhar para trás com tristeza, mas sim olhar para frente com identidade. E o nome da Espanha nunca foi um formulário, foi uma arquibancada acesa, um porto cheio e um campo que se bastava. Nos venderam modernização, pagamos com capacidade e a verdadeira fatura foi a soberania. Inscreva-se no canal História Hispana para nunca esquecer o nosso legado. Ajude-me compartilhando este vídeo, comente e deixe seu like. Obrigado sempre a toda a comunidade do canal História Hispana.